Sou natural de Moncarapaz, no concelho de Olhão. Nessa altura, no dia 25 de Abril, eu estava em Angola, no serviço militar, numa unidade militar situada no norte de Angola, na província do Zaire, mais concretamente a 60 km de São Salvador do Zaire. Um antigo concelho, mas que nessa altura estava desabitado de população civil e onde estava instalada a unidade a que eu pertencia. Eu, nessa altura, já tinha alguma consciência política, portanto, digamos que não fui apanhado completamente de surpresa. Eu recordo-me que tinha tido conhecimento dos acontecimentos do 16 de março, mas, sinceramente, não estava à espera que aquilo acontecesse. Quando é que eu tive conhecimento do 25 de Abril? Foi por volta da hora do almoço do próprio dia 25. É bom lembrar que nós estávamos isolados. No primeiro dia 25 de Abril, a emissora oficial de Angola, que era a emissora controlada pelo regime, não deu qualquer informação sobre o que estava a passar em Portugal. Houve alguém que ouviu uma emissora estrangeira e correu o rumor, à hora do almoço, de que estava a acontecer qualquer coisa em Portugal, uma movimentação militar, mas nada de preciso. Eu recordo-me que nesse dia eu era ferrial miliciano, estava de sargento da guarda e nas minhas funções eu tinha que, nesse dia, à tarde, depois do almoço, ir com um pelotão fora do aquartelamento, fazer segurança ao indivíduo que ia ligar o motor que abastecia de água a nossa unidade. E quando fui para lá, isto era uma operação de rotina, eu lembro-me de ter estado a comentar com os soldados que estavam sob o meu comando o que se passava e ainda hoje eles se recordam disso. Mas, sinceramente, eu estive a comentar com eles sobre isso, a falar com eles sobre isso, mas de forma alguma podia imaginar que aquilo viesse ter as dimensões que veio a ter. Depois o tempo passou e só voltei a saber alguma coisa já ao fim da tarde, porque no meu quarto nós tínhamos um rádio e às 7 horas fomos sintonizar a emissora portanto, do Congo Brazzaville, que tinha uma emissão do MPLA. E foi através da emissão do MPLA, às 7 horas da tarde, que nós tivemos notícias concretas do que se tinha passado até aí em Portugal. E o quarto estava cheio de camaradas meus e amigos, e estivemos lá a ouvir a emissão e digamos que a partir daí ficámos em pulgas sobre o que estava a passar. A emissora do regime, portanto a emissora a Rádio Oficial de Angola, continuava-se a dar notícias. Eu sei que depois tentei de madrugada sintonizar uma outra emissora clandestina, mas não me acordaram. O que é certo é que só às 6 horas é que eu de facto voltei a ouvir a rádio e nessa altura já a emissora oficial de Angola já estava a transmitir e foi nessa altura que eu ouvi portanto, a proclamação da Junta de Salvação Nacional feita pelo General Spínola. E porque eu tinha a noção de que aquilo era realmente histórico, eu tinha um pequeno gravador com umas cassetes de música do Zeca Afonso e eu sacrifiquei a música do Zeca Afonso e gravei por cima, fiz um registro portanto, dessa proclamação. Eu sei que depois há alguém, portanto, falta dizer que a minha unidade era comandada pelo então Major Ramalhianos. Era o segundo comandante da unidade. E alguém lhe deve ter dito, ele também devia ter pouca falta de informação, tal como todos nós tínhamos, e alguém deve ter dito que eu tinha feito uma gravação da proclamação. E ele mandou-me chamar, ele, comandante. Eu realmente com ele não tinha grandes receios, porque já tinha uma percepção de que era um indivíduo justo e que, portanto, desconfiava que seria alguém que não seria hostil à mudança. De qualquer forma, pediram-me para eu reproduzir a gravação, eu reproduzi a gravação, agradeceram-me e a coisa terminou assim. Isso é uma espécie de mensageiro. Pois. Bom,
Agora, só falta de fazer uma declaração que é em relação à reação das tropas que estavam comigo. Sim. De uma forma geral, no dia a seguir, nas horas seguintes, nos dias a seguir, os soldados só faziam uma pergunta. Eles não queriam lá saber se havia liberdade, se não havia liberdade, até porque grande parte das pessoas eram despolitizadas. Eles só perguntavam uma coisa: quando é que vamos embora? Essa era a pergunta existente. Eu depois tinha programado passar as primeiras férias em Angola para conhecer a Polónia, e depois a segunda vez é que estava pensando vir a Portugal, mas depois as saudades apertaram e decidi vir logo nas primeiras férias e vim em outubro de 74, se eu não estou em erro, um dia depois das comemorações do 5 de outubro, conhecido nesse dia, nesse ano, um dia de trabalho para a nação. Exatamente. Eu recordo-me de chegar a Portugal e recordo-me, por exemplo, portanto, ir no táxi. Tenho esta imagem de ir no táxi do aeroporto para Moncarapaz, para a minha terra natal, e eu ia com atenção tudo que as paredes pintadas, quer dizer, aquilo era uma cidade completamente diferente. Era uma realidade completamente diferente, a música na rádio também completamente diferente, e tudo isto são imagens que ainda hoje estão guardo muito vivas. Eu recordo-me de que no primeiro dia que estive na minha terra, andei a correr a aldeia toda, a ler as inscrições que estavam nas paredes, aquele sabor da liberdade. Nessas férias eu tinha a necessidade de vir a Lisboa, de viver ao vivo no ambiente que se vivia. Recordo-me de ter vindo passar cá 2 ou 3 dias das minhas férias. Lembro-me que a primeira manifestação que eu fui, porque eu precisava de ir a uma manifestação, nem interessava qual era o conteúdo da manifestação. Foi uma manifestação do MRPP, que não era mesmo um partido com que eu me identificasse, mas foi uma manifestação de homenagem ao estudante Ribeiro Santos, que tinha sido assassinado pela PIDE, salvo erro, 2 anos antes. E houve uma manifestação desde aqui da zona da Baixa, na salvo erro do Rocio ou do Terreiro do Passo, já não me recordo bem, até ao Largo de Santos, onde ele tinha morrido, uma coisa qualquer assim. Lembro-me de ter ido nessa manifestação, porque, no fundo, eu tinha a necessidade de participar, assim como nesse mesmo período. Foi um comício do Partido Comunista, no Campo Pequeno. Está a ver que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas era ir a todos. Era ir a todos. Ir a todas, e na altura havia uma grande abertura em relação a tudo o que estava a passar no país, e não havia ainda uma definição política, partidária ou ideológica muito concreta, e portanto tudo tinha um sabor. Lembro-me também em Lisboa de o Rocio, nessa altura, à noite, se reunirem magotes de pessoas a discutir política. Uma coisa impressionante. Quando eu vim já definitivamente para Portugal a partir de 1 de junho de 75, já estava o PREC já numa fase mais, digamos, mais avançada, as coisas estavam, o famoso verão quente, e também eu estava cá, vim para cá para estudar e passei cá grande parte desse período, e aí já o ambiente era diferente, já não havia esse lado genuíno, um bocado ingênuo de calor que havia que a 74. Já era diferente, e já as posições estavam mais divididas, umas para um lado, outras para o outro, já as coisas havia um outro ambiente. É uma coisa curiosa, porque eu tinha uma grande dificuldade em imaginar como é que eu ia contra Moncarapaz. Porquê? Porque, no fundo, eu só falava de questões políticas com amigos de confiança, né? Como é óbvio, sobretudo de minha idade, e de facto a imagem que eu tinha das pessoas no seu conjunto eram pessoas conservadoras, e parecia que estavam identificadas com o regime, embora isso, hoje sabe que isso era só uma aparência, que era uma defesa que as pessoas também muitas vezes colocavam. Mas de qualquer forma era uma terra de certa forma conservadora, e a minha dúvida era como é que ia contra. Pois também já encontrei pronto, houve pessoas que eu depois vinha que se identificavam com a nova situação, e que eu de alguma forma, por aquilo que conhecia delas, até não me surpreendeu, né? Aí era uma coisa que